Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Vida é Freud, um canal de experiências, de histórias, de conteúdos e, como sempre, muita diversidade, né? E para hoje eu tenho duas convidadas aqui que fazem parte da minha história, não só de vida, como também profissional. Aliás, começou no profissional, depois tornou-se de vida. Elas são mulheres, tá? Estão inseridas no mercado de trabalho há mais de 15 anos, no mínimo. Entraram em um tempo em que as áreas técnicas das indústrias eram uma área extremamente fechada, né, difícil. E não foi por isso que elas desistiram. Uma é fisioterapeuta e ergonomista, pós-graduada em uma série de coisas aí, que é a Cristiane Rondinelli. E a outra é a Lidiane Rodrigues, técnica de segurança, está se formando em engenheira, já trabalhou com beleza, enfim, é uma história em tanto que elas vão trazer aqui e falar um pouco dessa ocupação do espaço que a mulher trouxe dentro da indústria que eu acompanhei, né, de uma certa forma com outras mulheres, inclusive, e o que se tem hoje de espaço. Até que eu saiba, a número 1 da Stellantis é uma moça, uma mulher de não tem 30 anos, ou se tem 30 anos, pelo menos se não me falha a memória, né, do grupo Stellantis. Entre outras empresas que hoje são dirigidas, muito bem dirigidas por mulheres. Então, meninas, sejam bem-vindas, obrigado pela presença e fiquem à vontade. Quem quer começar? Não vão brigar, pelo amor de Deus. Bom, eu começo. Então vai. Vamos lá. Sou a Lidiane, eu tenho 42 anos, com carinha de menina. Aqui, ó. Não começa mentindo no podcast. Se puder mentir, vocês me avisam. Tá bom, manda bala, vai. Tô na área de segurança há mais ou menos uns 15 anos já. Eu não contabilizo muito, né? Eu gosto muito do que eu faço, então eu não me preocupo muito com o tempo. É uma área... No começo foi bem difícil. Fui muito... né? Tive que provar muito o meu talento, o meu valor. Mas estamos aí. E vamos seguindo. Eu sou a Cristiane Rondinelli, eu tenho mais de 20 anos de formação na área de fisioterapia. Eu entrei na indústria sem querer, né? A minha carreira foi me levando para isso. E eu tô há 17 anos na indústria, né? Já trabalhei em empresa nacional e multinacional, na área de ergonomia, né, e reabilitação. Aprendo muito todos os dias, né, com engenheiros, com técnicos, né, vocês dois são prova disso, e gosto muito do que eu faço, e acho que tem algumas áreas dentro da indústria que a mulher faz toda a diferença. Sem dúvida. Pela característica dela e pelos princípios, eu acho. Então, eu acho que mulher faz muita diferença na indústria por conta disso. E assim, né, hoje, né, a maior parte das empresas tem os seus códigos de ética, seus 0800 de denúncia sobre assédio, discriminação, tudo que você imaginar, hoje é muito monitorado isso e tem que ser mesmo, e totalmente de acordo. Mas não era quando a gente começou. E como foi lidar nos primeiros momentos, né? Porque todo mundo falava, mulher na fábrica, os peões, que na verdade é chamado pejorativamente, porque desde o momento que você precisa ir lá trabalhar, todo mundo é peão. Eu parto desse princípio. Como era a preparação para que vocês pudessem ir à fábrica, desde o momento de se vestir, porque a cobrança é muito maior, até o momento de conseguir sair, porque ia ter, vocês sabem disso, nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira. Como foi trabalhar isso para vocês? Quer começar? Bom, assim, ó, eu tenho uma lembrança muito clara, assim, de duas coisas que aconteceram no início da minha carreira. Quando eu fui ser estagiária, né, que a gente trabalhou junto, eu lembro que eu tava de calça jeans, cabelo amarrado, maquiagem zero, porque você vai trabalhar no meio de um monte de homens, então você pensa, não vou chamar atenção, então não usar. E assim, vindo, né, que eu tinha migrado da área de beleza,
Salão, né? Você trabalhava. Salão de beleza antes, onde eu trabalhava maquiada, unha feita, cabelo arrumado. Era uma determinação que eu estivesse salto alto, que eu estivesse daquele jeito. E aí, quando eu comecei no estágio, tipo, e fui trabalhar numa fundição. Então, né, totalmente o oposto daquilo. Naquela sala infernal que a gente... Daquilo que eu vinha, porque eu trabalhava com a beleza. E aí eu fui trabalhar num lugar escuro, úmido, sujo, quente. Então, assim, eu lembro que no dia que eu cheguei, eu tava com uma blusinha branca, não tinha decote, isso sempre, né, nada, não mostrava pele, né, pra não chamar realmente atenção. Cabelo preso, só que tava com uma blusinha branca e a blusinha tinha uns brilhinhos. Eu terminei a integração, entrei na sala da segurança. Aí o técnico de segurança que eu fiquei acompanhando virou pra mim e fez assim: ah, você vai assim na fundição? E eu nunca tinha entrado numa fundição na minha vida. Eu olhei pra ele e falei, vou. Aí ele falou, bom, tá aqui. Aí ele me deu um avental. Eu lembro que na hora eu olhei e falei, meu Deus, tipo, o que é isso? Ele me deu um avental que ia até metade da minha perna, porque com esse tamanho todo, 1,55 m, o avental quase era um vestido. Aí pus o avental, capacete, mangote, que é né, que cobre aqui o braço. Aí fui. Aí entrei assim, eu falei, meu Deus. E aí ele me levou. Será que aqui é o umbral, né? É mais ou menos. Aí eu Será olhei, que é aqui? falei, gente, que lugar é esse? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí ele virou pra mim e falou, bom, o primeiro lugar que eu vou te levar é nos fornos. Aí eu falei, ah, tá bom, fornos. O que você pensa? Você já fornos? pensa lá num fogão, né? Uma coisa... Uma coisinha Na hora bem... que eu entrei, parecia... Era uma Monstro. panela de pressão muito grande. Com metal que parecia derretido. Então eu olhava e falava, meu Deus, se isso aqui virar, vai queimar tudo. Que perigo, né? E aí e assim, eu muito perto daquilo, e aí as pessoas se movimentando, aí tinha um carrinho que passava no meio, e aí aquele metal fazia assim dentro, eu olhava e falava, meu Deus, e eu senti medo. Só que naquele momento eu olhei e falei, bom, se a intenção dele é fazer eu desistir, ele se deu mal, porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir. É isso? Tá bom. Aí rodei com ele toda a fundição. Aí a gente saiu. Quando eu saí, eu tava preta. Tirei o avental. A minha blusa tinha as marcas aqui assim, ó. Eu tava toda preta da fuligem do negócio. Aí eu olhei e falei, bom, roupa branca não combina. Nesse lugar nunca mais. É. Então, assim, foi um começo que assim, eu me senti desafiada. Desde o início. Primeiro, desafiada, né, no sentido de ser mulher e de você saber se colocar para isso que é muito engraçado, porque assim, eu acho que a gente não precisaria não ter que usar uma maquiagem, ter que prender o cabelo. Ok, acho que as roupas a gente realmente tem que tomar cuidado com o que a gente veste, mas assim, eu acho que a gente não precisaria fazer esse tipo, se esconder pra não chamar atenção, porque eu acho que a gente tem que ser respeitada. A pergunta é, será que ele levaria o estagiário, homem? Acho que não. Fazer o que ele fez, acho que não. Né? Acho que não nessa pressão psicológica, talvez não. Né? Pra falar, olha, vamos ver se ela... Né? Talvez acho que não ia falar, vem aqui que eu vou te assustar, igual foi com ela. Eu tenho certeza disso. E você, Cris? Você veio da área de saúde, né? Eu trabalhava de branco, no hospital, né, de jaleco. Mas assim, é que eu acho que o hospital tem uma outra parte de impacto, né? Então, eu trabalhei muito em pronto-socorro, em UTI. Então, apesar da vestimenta ser uma coisa, né, que eu também tinha que tomar cuidado, então... Na época de clínica, por exemplo, fisioterapeuta lida muito com contato físico. Sim. Então, na faculdade a gente tem até aula de ética profissional, né? Porque o fisioterapeuta precisa encostar nas pessoas, precisa tocar as pessoas, assim como o médico, né? E vários outros profissionais da saúde. Então, eu acho que a gente aprende a se portar nesse sentido, né, de se aproximar das pessoas, mas eu acho que também o que ela falou foi o mesmo problema que eu tive. Eu me preocupava em estar dentro da indústria, que é um ambiente
sei lá, 90%, 80% masculino. E eu não queria ser vista como, nossa, olha aquela moça que tá maquiada e de salto e tal. Então a gente quer entrar e se misturar, Quer né? ser igual. E a gente quer ser igual. Quer ser igual. Então, acho que a mulher, né, ela tem 42, eu tenho 43 anos, a gente é da mesma geração. Então, a gente pegou um mundo em transformação, né, nesse sentido. Então, há 10 anos atrás, a gente precisava tomar esse cuidado, né, dentro da indústria. Não vou me maquiar, né, vou tentar ficar com o cabelo preso. Mesmo quando eu estivesse na minha mesa, eu mantinha meu cabelo preso e tudo bem. E quando eu entrei na indústria, eu tive essa preocupação também do tipo de roupa que eu fosse usar, mas para não chamar atenção, né? Acho que essa era a questão. E o outro cuidado que eu tinha era como me portar no meio dos homens, né? Então, acho que... E tinha o lance eu vou dar um exemplo, porque eu represento o outro lado aqui, tá? De caras que falavam assim, pô, vou lá ver a enfermeira. Isso. Apenas, o cara não tá com nada, ele só queria, vou lá ver a menina do banco, vou no banco porque tem uma mina lá. É isso. É um linguajar usado, que eu sei que é, assim. Cara, você viu, quando aparece uma mulher numa área, porque assim, na área administrativa a gente sempre soube que tem lá no financeiro, contabilidade, RH, tal, sempre tem. Só que eles ficam num mundo à parte. Aonde acontecem as coisas é no chão de fábrica, né? É ali. Então você tem lá departamentos que tem essa interação com mulheres. Quando chega uma, chegava. Hoje eu reconheço que não é mais isso, tá? Pelo menos nos momentos que as últimas experiências, não ouço mais, assim. Até porque eu fiquei um pouco fora do chão de fábrica em outras atividades. Mas você ouvia muito isso. Né? Aí você chegou a perceber um volume maior, pô, toda hora o cara vem aqui, ele já chega com uma conversa diferente. Isso era comum na enfermaria? Olha, quando você migrou para a indústria, né? eu acho que pode ter acontecido, mas eu nunca prestei atenção nisso, sabe? Então, assim... Se as pessoas procuravam, porque, eu acho que assim, causa um impacto quando tem um serviço novo na empresa, por exemplo, né? Quando eu entrei na indústria, eu entrei para fazer reabilitação de funcionário, não diretamente trabalhar com ergonomia. Então, eu trabalhava dentro do departamento médico, atendendo os funcionários da empresa. Gerou uma movimentação diferente? Gerou, mas eu sempre encarei como, olha... Eles estão curiosos com o serviço que está sendo prestado. Eu nunca voltei essa movimentação pelo fato de eu ser mulher. Então, eu acho que assim, eu não estou dizendo que não existe, né? Eu acho que sempre existiu isso que você comentou. Eu vou lá para ver quem a enfermeira, a fisioterapeuta nova, enfim. Mas o fato é que eu nunca encarei as coisas, nunca levei as coisas para esse lado. Então, assim, porque tinha muita piadinha, você falou uma coisa que hoje tem muito menos, mas tinha muita piadinha antes. Cris, você não reparou que vai muita gente lá no departamento médico? Não reparei. Eu tô aqui para atender as pessoas. Você mantinha, independentemente de qualquer coisa, você mantinha a sua postura e o seu posicionamento profissional. Hoje tem menos, e você sabe o que hoje eu tô num cargo corporativo, e assim... Eu não tenho, né, mais essa interação com o chão de fábrica e hoje trabalho totalmente administrativa. E aí, às vezes, eu fico E assim, é totalmente administrativo e a gente ainda vê coisas que acontecem que são absurdas, porque, infelizmente, o homem ainda acha, principalmente quando ele tá num nível de cargo de gerência, gestão e... Né? Ele ainda acha que ele pode usar do cargo dele e que, né, pra dar em cima, Então, assim, só que o que eu acho que hoje acontece, as pessoas têm medo do código de conduta. Sim. Foi um freio necessário que colocaram e atingiu o objetivo, mas a sua colocação é interessante. Será que no íntimo mudou? Então, é isso que eu tenho minhas dúvidas. que faz eu... Porque, assim,
Os casos ainda acontecem. Acontecem. Talvez não são mais tão disseminados, acontecem em menor proporção do que acontecia antigamente. E aí o meu questionamento é... Se é... o que a gente vive hoje de ter diminuído e a gente vê menos é porque os homens estão mudando, as pessoas estão mudando, ou porque as empresas hoje têm um código de conduta onde, se você fizer, você vai ser mandado embora. Porque a empresa hoje... Não tolera mais. Não tolera. E com a mídia e as redes sociais... É pior. Vai pra mídia, tipo, assim. Agora, exatamente. Agora tem um fator. Será que as empresas também estão preocupadas com a proteção da imagem das mulheres ou para preservação da marca? Entenderam? Porque tem esse fator também. E é game, faz parte, tá? Porque ele não quer ver a marca dele vinculado a um caso de assédio, um escândalo nos LinkedIns da vida, nas redes sociais da vida. Ótimo, tá certo. E a preservação da marca, ela é importantíssima. Ou ele realmente fala, não, nós aqui somos engajados. É uma pergunta que se faz também e que deve ser... porque tem muitas empresas hoje causam danos ambientais terríveis, não no Brasil afora aí, com desmatamento, com uma série de coisas. Só que no portfólio dela, no site dela, tem lá sustentabilidade. E aí ela põe isso para dizer para o público ver, fala, nossa, como vocês são cuidadosos. E na verdade ele está fazendo nada do que ele está vendendo ali, porque é muito fácil você criar uma página e escrever o que você quiser, os relatórios de sustentabilidade, assim, tá? Mas voltando nessa questão, Lidiane, do homem, né, dele ter esse freio e tal, não tem julgamento, é condenação total. Se isso acontecer hoje por esses códigos de conduta, é demissão sumária. Assim, não tem nem, você tem direito de se defender, né? Porque tem um conteúdo também que é preciso ter cuidado sobre uma mulher, por exemplo, entender diferente. Isso. Esse é perigoso. Eu acho que tá tudo certo, mas de repente se o cara fala alguma coisa e não é o que ele quis falar, e ela muitas vezes numa expectativa, porque o ser humano é vingativo, tá? Agora a veia da psicanálise pegou. Ele por natureza ele é agressivo, ele é vingativo, ele é violento. Basicamente nós somos assim. A gente se controla, mas nós somos. Então, muitas vezes, essa mulher pode, em algum momento, ter tido uma esperança, algo com essa pessoa. E essa pessoa a rejeitou por motivos óbvios. De repente, se ele fala alguma coisa e ela, incitada por outra, ou fomentando ali, ela fala, vou ferrar esse cara de alguma forma, tá? E ela faz uma denúncia, alguma coisa, por vingança. E ele muitas vezes não tem nem... Eu vou te falar uma história que quando eu entrei numa empresa, fiquei em segundo lugar. Eu não fui escolhido. Passou um mês, me ligaram, você ainda tem interesse? Tenho, tal. Lá em São Paulo, na Berrini. Quando eu cheguei lá, aí, você vai conhecendo as pessoas. O que aconteceu com o cara, Foi feita uma denúncia de assédio dele. Nossa, mal tinha entrado. Mal tinha entrado. Falei, nossa, mas o que ele fez? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Ele não teve oportunidade de... E aí uma pessoa que conhecia ele, de banda, de música, alguma coisa assim, falou que ele estava assim, revoltado. Ele falou, não me falaram, eu não sei. Simplesmente falaram, você tá fora porque houve uma denúncia. Pode ser que ele tá mentindo? Pode. Também não é o caso. Mas pode ser que ele esteja falando a verdade. Ou o que ele fez foi mal interpretado. Então, é um emaranhado difícil. Eu acho que as áreas que tratam disso, elas têm que ter muito tem cuidado. Que ser muito bem preparado. Porque você pode destruir a vida de uma pessoa por algo que talvez não era. E ao mesmo tempo, ao contrário, né? Uma pessoa se valer do cargo, que eu acho que isso é pior. É o pior, porque... E outra coisa que acontece também, não sei se vocês vão concordar, e eu gostaria que comentassem em cima. O pessoal do chão de fábrica respeita mais. Respeita mais o quê? As mulheres. Eu acho que é igual. Você acha que é igual? Acho que é igual. Eu acho que de tudo isso que você falou, existe uma linha tênue, né? Então, eu acho que acontece, acho que pode acontecer, né? Esse exemplo que você deu, às vezes, né, a mulher
pode ser de uma forma vingativa, ela falar, ele falou tal coisa, eu vou usar isso contra ele. Tô dizendo que pode, tá? Sim, Né? eu acho que hipotético, tudo né? pode acontecer, né? Claro. O que eu acho é assim, num ambiente corporativo, acho que para a vida, a lição número 1 para a vida, em todos os sentidos, em todos os ambientes, em todas as situações, é o respeito. Sim, sem dúvida. Então, acho que o respeito começa da hora que você está dirigindo o seu carro e você dá a passagem para um carro passar na sua frente. Porque ele tá lá entrando já numa rua e você simplesmente tira o pé do acelerador para ele entrar. E não acelera e ainda xinga a pessoa. Então, acho que assim, o respeito começa daí, né? Então, o que eu acho no ambiente corporativo é que além do respeito, que isso se aprende no berço, né? Isso se aprende com seu pai, com a sua mãe. Não é na escola, não é com o professor. O professor, ele te exercita a ter respeito. Mas quem te ensina isso, acho que é seus pais, sua família. Claro. Acho que é a tua essência. Mas eu acho que no ambiente corporativo, acho que além do respeito, você tem que ter bom senso. Né? Então, acho que independente do cargo, se a pessoa não tem bom senso, às vezes ela pode até não ter a intenção, mas ela pode ser mal interpretada, porque aquela frase, aquela palavra não cabe no ambiente que ele está. Né? Então, uma coisa é a Lidiane chegar no trabalho dela e um colega ou chefe fala, nossa, Lid, como você está bonita hoje. Isso é um elogio. E eu não acho que isso é um problema, né? Um homem se dirigir a uma mulher e elogiar. Acho que faz parte. Agora, o que não dá é brincadeirinha, claro. Né? Nossa... Querer pôr a mão. Querer pôr a mão. Nossa, que alcinha, sabe? Não, então, não, isso não cabe. Invasão, né? Isso não cabe no ambiente de trabalho, claro. eu acho. Então, eu acho que é essa linha tênue que as pessoas têm que... Então, em cima disso, voltando na pergunta, eu acho que é esse tipo de conduta. Por exemplo, vai na alcinha, o cara da fábrica não faz. Muito difícil. Eu acho que é difícil. Ele tem aquela... Ele até pode comentar alguma coisa no meio dele, mas ele fica com uma coisa... Mas é porque entra no respeito. Ele respeita muito. Eu acho que o cara, por exemplo, de um setor administrativo que convive mais com a pessoa, vamos supor, divida em baias ali. Sim. Eu acho que a possibilidade desse cara fazer é maior. E aí todo mundo fala que o cara da fábrica porque é o ele cara acha que ele tem mais intimidade. Exatamente. É isso. Exato. O cara da fábrica, ele... Eu acho que assim, ó, ele começa a olhar pra gente como uma via de ajudar ele a melhorar a situação no trabalho. Sim. Né? E aí eu acho que assim, essa parte da mulher estar inserida nessas áreas que são tão masculinas, eram, né? Porque hoje em dia já não é mais. Traz esse cuidado, porque mulher tem o instinto de mãe, de cuidar, né? Então, assim, a gente olha com um olhar diferente e pensa, né? A gente sente a dor dele. A empatia, né? A empatia na essência, né? E aí, e aí ele não, assim, ele pode até achar, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher gostosa e tal, mas assim... O olhar dele naquele momento é muito mais ela vai me ajudar a solucionar a minha dor aqui. Então, assim, ele não falta com respeito. Eu nunca, assim, ó, de todos esses anos que eu tenho trabalhado em fábrica, eu nunca fui desrespeitada por um colaborador de chão de fábrica. Já de escritório. Sim. Já. É isso que eu tava falando, porque eu também. Eu tenho 28 anos de atuação em fábrica. Eu nunca vi uma mulher, nem vocês, e nem chegar e falar, eu fui lá na máquina do cara, o cara nunca ouvi. Nunca. Agora, do escritório já. É exatamente o que você falou. De escritório. Porque o cara também acha que ele se vê numa posição, até pelo jeito que ele tá vestido, alguma coisa, ele fala, não, isso aqui é o meu mundo, e ele é acostumado. Mas é o que a Cris falou, isso vem do berço, né? Sim. Isso vem da própria criação dele, né? E talvez ele fale assim, isso na minha época era normal, isso é comum e tal, mas não é, nunca deveria ter sido. Essa é a grande verdade. E essa transformação vem para isso, né? Agora, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês.
perguntar para vocês, quando a gente pega a história de vocês, e a de vocês foi criado dentro de um contexto de migração de outras atividades para o meio industrial, passaram por cima de tantas coisas, tantas transformações, né, Lidiane? Inclusive na nossa área, porque você também é da área de saúde, a gente fazia loucuras lá, né, na época de auditoria, mandamos a Lidiane para Barueri 5 horas da tarde para levar... gente, os documentos, né? Que loucura! Se eu for, a fábrica ia ficar sozinha, não tinha ninguém na fábrica, véspera de feriado, uma loucura. Que loucura, né? Chuva, e aí, aquele dia. O dinheiro, né, dos tapetes, lembra? Da Cris? Não, na época de Natal, a gente tendo... Véspera de Natal 24 de dezembro eu tava colocando tapete na tapete, fábrica. Né, por conta de... enfim, né? Mas, vamos lá. Aí você pega outras mulheres que seguiram outras carreiras como diaristas, manicures, cabeleireiras, qualquer tipo de atividade onde ela faz um deslocamento descomunal na cidade, né? Transporte, assédio em transporte, que a gente sabe que infelizmente também acontece. Tudo isso. Como vocês se sentem, por exemplo, quando artistas, mulheres como a Anitta diz que ela representa a mulher brasileira? Vocês se sentem representadas? Ela não me representa. Okay. E aí aqui assim, eu não tô falando, tipo, ela não me representa porque a forma como ela traz... Pra mim, Você não tá falando da pessoa. Não tô falando da pessoa. A ideia é o conceito que ela traz. A forma... Pra mim, o que ela traz me desrespeita como mulher. Perfeitamente. Faz com que... infelizmente, né? A gente ainda tem uma cultura que as pessoas acham que porque um faz, todos os outros são iguais. E aí, assim, eu entendo que... Eu não... E assim, não tô falando que ela faz tá certo ou errado. Pra mim, dentro daquilo que eu acredito, da forma como eu quero conduzir a minha vida, ela não me representa. Ela não me representa e assim, eu tenho uma filha, né? Tenho uma filha de 8 anos e não é o que eu quero que a minha filha siga. É como, tipo... Cara, não acho que ficar dançando até o chão e criar músicas que levam a mulher para um lado totalmente sexualizado e somente isso... É isso que eu ia falar, somente isso. Né? É uma exploração o tempo todo da sexualidade. Os caras veem... uma vez eu trabalhava numa empresa que o cara recebeu um gringo aqui, né? E a primeira pergunta que o gringo falou assim, onde que estão as putas? É isso. Desculpem até o palavrão, tá, pessoal? Eu não costumo falar aqui nas gravações, mas foi exatamente isso que o cara perguntou. Mas assim, não existe, porque isso sempre existiu antes de Cristo. Como todas são assim. Exatamente. Desde a época antes de Cristo já existia. Não é essa a questão. Só que você tinha assim, olha, você tem um lugar lá, tá? Sim. Se é moral ou imoral, o mundo inteiro tem. Com exceção, acho que os países muçulmanos, essas coisas assim. Mas o resto do mundo, onde você quiser, você acha. Então, mas é o contexto. Ele já chegou e falou, quando nós vamos ver as putas brasileiras? Falou dessa forma. E aí o cara falou, eu fiquei com nojo daquele cara, porque, poxa, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo, porque quando ele põe as putas brasileiras... Essas mulheres que levantam, cara, essas que 4 horas da manhã estão no mesmo balaio. Sabe, ir trabalhar aqui. Aí você fala assim, pô, então eu vou lutar, vocês vão lutar para mudar isso. Aí vem uma pessoa, vai lá, da forma que ela faz, e fala... E aí as pessoas, até para ganhar em cima disso, que talvez ela não tenha nem sabe direito, mas fala, ó, você representa a mulher brasileira, viu? Aí ela abraça e vai. Ela não me representa. Eu acho que é isso, né? A força da mulher brasileira, né? A mulher guerreira. Eu acho que ela é uma pessoa que foi bem sucedida na carreira que ela traçou para ela. Né? Acho que é uma mulher inteligente. É uma mulher inteligente que cuida da própria carreira e que conquistou o objetivo que ela queria. Mas eu acho que a mulher brasileira
não é isso, né? Porque a maioria das mulheres brasileiras não vivem aquele mundo que ela vive. É um mundo glamourizado, É um fora, mundo- é bem pequenininho, né? Exato. Só um público assim, né? E o que preocupa é que ontem, né, eu até divulguei nas redes sociais, eu tô fazendo um eventinho ali eventinho no sentido que são crianças, na paróquia de São Judas, a convite da Sandra, né, minha prima, para falar sobre o que aconteceu essa semana lá na escola, né, na segunda-feira, o assassinato da professora. Uma coisa assim, que o teor do que eu tô falando é o que é banal e o que é surreal. Isso não é mais surreal, tá virando banal. Hoje tá virando banal. Mas, e aí o que eu falei? Crianças, né, não dê atenção para não sei o que lá, pipoquinha. Essas pessoas não gostam de vocês. Elas estão ganhando dinheiro. Aí e ela podia ganhar dinheiro, mas com outros conteúdos. Sim. E é óbvio que a culpa os pais são os culpados disso daí. Aí ontem, por coincidência, tem um vídeo no YouTube da MC Pipoquinha cantando uma música que, poxa, nem nos meus momentos, dos meus amigos, na pescaria a gente fala coisas, às vezes. Ela cantando e a criançada enlouquecida cantando junto, mas criança da idade da sua. A minha não. Da criação. A minha filha, eu não deixo. E aí você sabe o que vai acontecer? Logo, logo, ela do jeito que estamos caminhando, ela também vai falar que ela representa a mulher brasileira. Sim. Porque essas crianças estão crescendo vendo ela. E vai falar, nossa, olha, ela virou MC, ela é bem sucedida. Ela falou mal dos professores, né? Do salário. Então você vê que ela tem uma índole ruim, ela é uma pessoa... E aí ela tá sendo usada por várias coisas para fazer esse tipo de letra com conteúdo, e o público dela é criança. Os valores se invertem. Se invertem os valores. É isso. Né? E outra, nós não estamos aqui... eu não sou nenhum padre, nem budista, não. Só que a gente tem hora, tem idade, tem local, tem tudo. Mas com crianças isso não se faz. Não. Eu não sei por que o Ministério Público ainda... Porque ela é menor, eu nem sei o que ela é. Eu nem sei quem é. Não, é uma... não tá tá perdendo nada, eu mas não sei eu quem é. tenho a obrigação de saber porque eu atendo pacientes que têm filhos. Sim. E pais, né, que de repente perguntam, eu não sei o que fazer. Pô, tem hora que você sabe o que fazer, você não quer, né, porque você tá trocando, né, você entrega pro seu filho para ele te dar sossego, você deixa ele assistindo aí. E a internet, se não tiver controle, eles vão assistir, tá? Porque a criança, né? Mas eu vi as crianças enlouquecidas. Depois vocês buscam lá, enlouquecidas, pulando e cantando assim, ó. E ela lá sentada, fazendo um monte de coisa. E uma letra... Não, uma letra... Nada Se fosse apropriado. patati patatá, ali coisas que a gente procurou fazer com os nossos filhos, mas e preocupa. De uma certa forma, preocupa porque a grande mídia, a mídia não foi falar com os pais. Eu não vi, tá? Com os pais do menino, do agressor lá. Parece que falou com a mãe, mas eu não vi a grande mídia falando dos pais. Cadê os pais daqueles que estavam enlouquecidos gritando ontem lá? Então a própria mulher que estava lá, menina, que ela ainda é uma menina, como que ela tá crescendo? Como que ela tá crescendo Então, ouvindo isso? Quem é pra ela, quem é a pessoa que representa? A Pipoquinha. Assim como E a E aí, Pipoquinha, o que você quem que falou? representa? Quem é a Pipoquinha acha que é a mulher que é igual ela. Exatamente. Entendeu? Então, É o que você falou, eu acho que vai muito dos pais, né? A gente fala tanto, né? A gente estava falando no assunto de mulheres, Uhum. né? E a gente querer ser igual. Essas músicas não tornam as mulheres iguais. Essas músicas e essa cultura, na minha opinião, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que deprecia a mulher. Eu acho que coloca a mulher numa condição de objeto o tempo todo. pra ser usado, Essa é a né? minha opinião. Eu... Essas músicas dizem que o único e exclusivo papel A da mulher foi mulher na feita pra sociedade Exato. é conotação sexual. Totalmente oposto do que a gente estava falando Exato. até agora. Exato. Né? E é uma coisa, é uma dicotomia que a gente não consegue controlar, fazer com que as pessoas entendam. Só que tem um problema, enquanto tem público, se as mulheres quisessem de fato brigar com isso, com uma bandeira digna de falar assim, não aceitamos esse tipo de música, tipo, que denigre a nossa imagem, e começar a boicotar, fazer campanhas, tal. Mas elas são as primeiras Sim. aí.
E ainda dá risada, né? Ó, sua cachorrinha vai pra casinha, não sei o que. Ela dá risada daquilo que tá acontecendo. Né? Então, é preocupante a situação, né? Da gente ver. E com relação a isso também, vocês viram, tá? Aí, antes que os nossos haters, né? Pode ser que eu tenha hater já, né? Fale alguma coisa, vocês podem também... algumas podem falar que são contra, que não imagina, tal, mas a gente está preparado para isso também. Aqui é um espaço aberto de opinião, não tem problema. A Federação até que a sua área é meio de fisioterapia, você conhece a fisiologia, Cristiane, mais do que nós? Mulheres trans não podem, a Federação de Atletismo Mundial não vai mais permitir, porque estava muito desigual. E logo a de natação também. Porque, fisiologicamente falando, não tem como. E virou né, a desigualdade da competição, não tem competição. O nome competir, você está ali em condições de igualdade. Mas, por motivos já que nós sabemos, não tem competição, porque a vantagem é muita. Sim. E elas mudam de categoria exatamente para obter vantagem. Como que a fisiologia vê isso, Cris? Você que já participou da área. Vou voltar para o meu mundo, né? Hoje a inclusão de mulheres na indústria é uma determinação, né? Uhum. Então, falando um pouco de fisiologia e de conhecimento técnico na área da saúde, fisiologicamente homens são diferentes de mulheres. Por força, por índice de adoecimento, por questões hormonais, por uma série de fatores. Então, como ergonomista, por exemplo, da indústria, eu preciso atender essa demanda de inclusão de mulheres na indústria, mas eu preciso ter o bom senso e eu preciso usar o meu conhecimento técnico de não colocar a mulher para trabalhar numa operação que eu sei que ela vai adoecer, ou que eu sei que vai ser, de uma forma, vai prejudicar a saúde dela. Esse trabalho eu faço constantemente dentro da empresa que eu estou hoje, né? E graças a Deus eu tenho muita oportunidade e muita liberdade de fazer isso, né? E no começo isso era um tabu. Tá, mas por que o homem pode e a mulher não aqui? Por que essa operação tem risco para a mulher e não tem para o homem? E a resposta sempre foi com embasamento técnico em fisiologia, em anatomia, né? Em toda a área aí da saúde. No esporte não é diferente, né? E essa também é a minha opinião. Eu acho que independente do gênero e da vontade, daquilo que a pessoa quer fazer, não é essa a questão. Essas diferenças existem, né? Claro. Então, eu acho que existe a palavra igualdade e existe a palavra equidade. Exato. Então, você tem que dar condições iguais para as pessoas. Então, quando a gente for falar de homens para mulheres, esse exemplo que eu falei é um deles, né? Às vezes, aquela operação para um homem, ele não vai adoecer, ele pode carregar aquele determinado peso e a mulher já não pode porque ela vai adoecer. Um PCD, né? Em uma situação que eu estou enxergando alguma coisa ali em cima. Para um PCD chegar onde eu cheguei, tem que ter uma rampa. Eu tenho que oferecer um recurso e uma condição para que ele tenha uma equidade naquela situação. E eu acho que o esporte não é diferente. Eu acho que para o esporte a gente precisa começar a pensar e estruturar da mesma forma, né? Para não ser desigual. Para não ser desigual, né? Porque ficou, né? Tanto que é uma federação tão importante quanto a do atletismo. Mas é que eu acho que eles ainda não estão preparados. Eu acho que a transformação é uma mudança. A gente tá vivendo, né, muitas mudanças. Muitas mudanças. Né? Então, assim, a indústria, talvez, neste quesito, está mais à frente porque vem de muitos anos se preparando. Então, consegue, de muitos estudos, então, consegue trazer um olhar diferente. Mas as outras áreas, não. E vou abrir um parênteses. Vocês leram essa semana que uma cafeteria, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa, não me recordo o país, ela passou a cobrar as donas 18% a mais de imposto para homens. Só porque é homem, ele pagava 18% a mais.
é para resgatar a dívida do machismo do mundo. Sabe o que aconteceu com a cafeteria? Fechou? Fechou. Porque aí você tá indo... Oi, Brasa. Eu acho que é exatamente o que elas falaram. Não existe case fora da indústria. Não Exato. existe case, entendeu? Então, quer dizer, não tem realmente o preparo. Não tem a vivência que a indústria precisou ter lá. Exato. Fazem as coisas Tá assim, agora é isso. Eu preciso mostrar o meu comércio que eu sou, que eu apoio as mulheres. Então eu vou cobrar 18% dos homens. Gente, que insanidade. É isso. Não tem preparo. Não tem preparo, né? Então acaba acontecendo umas aberrações como essa, né? De estudo. E aí, assim, as áreas, por exemplo, o esporte é muito diferente, comércio, e assim, até que eu acho que assim, as áreas de comércio, vendas, já consegue ter uma visibilidade melhor, já tá melhor preparado, né, para ser mais inclusiva, porque precisa, gente, a gente precisa mudar, né, a gente precisa fazer a diferença agora para essas crianças que estão vindo serem mais conscientes e serem diferentes, né, e a gente tentar transformar, porque assim, é o que você falou, é o menino que vai na escola e mata a professora, Você sabe a analogia que eu fiz, né, nessa palestra que eu fiz quinta-feira? Quando eu era pequeno, eu ia para uma cidade do interior e uma vez a gente acordou assustado. Eu acordei assustado com uma perua passando na rua falando, faleceu a senhora, tal, não sei o que, o velório será... Cidade pequena... falando que uma pessoa tinha falecido e que o velório, porque todo mundo se conhece. A dona tal faleceu, ou o senhor tal faleceu. Anunciavam. Segunda-feira a gente viu que anúncio de uma morte. Porque ele colocou na rede social que ia fazer e pediu, que desejassem boa sorte para ele. E ainda tinha os tais joinhas lá. Boa sorte. Por isso que assim... É uma mudança, ao mesmo tempo que essas mudanças vêm, só que elas vêm de uma forma desordenada ou desorganizada. E despreparadas. As pessoas estão despreparadas. Despreparadas, desesperadas, né? Onde estão os pais que não têm também... Sabe, como pode você... O seu filho posta uma foto com uma arma ou uma faca na mão nas redes sociais e você não vai fazer nada. E aí, assim, Ricardo, eu acho por também... uma liberdade? Não, a liberdade agora... Cuidado, gente. Como é que um menino de 8, 7, 8... Até menos, tá, gente? Menos idade, 5, 6, 7, 8... tem acesso à rede social, tem rede social e não tem monitoramento. É uma loucura isso, gente. Loucura. É uma loucura. Você sabe que a Coreia do Sul está fazendo um trabalho, ou estava pelo menos, de bloqueio da meia-noite às 6 da manhã. Eles têm uma forma de rastrear pelo PIN. Não sei, não é PIN, é pelo... Eu esqueci o nome lá, o Brasa que é mais tecnológico do que eu aí. O EMEI. EMEI, isso mesmo. Consegue, se está registrado no nome de uma menor, um adolescente, não tem acesso. Eu acho que precisava ter alguma coisa. Mas aí o que adianta a gente pegar bloqueio de rede social, de internet, aí vem a tal da pipoquinha e faz aquilo ao vivo. Não era e faz aquilo. Sim. Como que a gente vai fazer então, gente? Né? É cultura e educação. Educação. É isso. Coisa que tá faltando. Eu acho que, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de música, né? Meu pai, né? Minha casa, a gente sempre ouviu muitas e vários tipos de música diferente, estilo diferente, enfim. E eu não acho que isso é música. Não, né? Não pode ser chamado. Tudo bem, é uma batida divertida, a criançada gosta, tudo bem, mas põe uma batida divertida que a criançada gosta, que não tenha uma letra horrorosa, né? Eu também acho que, assim, a energia e as palavras têm muita força. Você vai demais. Educar e fazer uma criança crescer. Eu assisti um podcast uma vez de uma pessoa comentando exatamente isso, né? Falando de sofrência. Eu gosto de sertanejo, todo mundo gosta de ouvir sofrência de vez em quando e tal, mas ele falou, olha, uma criança, um adolescente que cresce ouvindo sofrência,
Então ele vai crescer achando que nenhum relacionamento dá certo, Uhum. que o homem sempre vai ser traído, ou a mulher vai ser traída. Bebê é a solução. Bebê é a solução. E de verdade, isso vai entrando no seu Claro, subconsciente. claro. E eu acredito muito E nisso. ainda por não cima, acho nessa que é- faixa de idade, aonde, vamos colocar lá dos 9, 10, aos 15, 16, um range, vamos colocar assim. É uma confusão absurda, Sim. todos nós passamos por isso. E quando você põe um monte de bobagens, o que que a sua personalidade ali, que você já tem uma lá, foi criada nos seus pais, que você vai vir. Aí você vai ter essa transformação, porque é onde você está tendo a sua inserção no mundo como pessoa de Sim. fato. Como? Que vai ter? É exatamente o que você falou. O que eu sou, o que eu professo. Olha, eu sou vagabunda mesmo, ou eu sou Isso. vagabundo mesmo, eu sou E alcoólatra. aí, o eu que sou eu vou isso. querer ser? Exatamente. Isso é o que me preocupa, porque assim, na minha casa, eu vim de. Meus pais não tiveram oportunidades de estudar e se desenvolver Uhum. e construir grandes carreiras. Mas dentro da minha casa, sempre foi: você precisa estudar. Uhum. Você vai crescer se você estudar, se você se dedicar. E até hoje, eles cobram. A minha irmã, que vocês conhecem, ela é engenheira de segurança, ela tá fazendo a segunda pós-graduação agora que ela tá fazendo. Trabalha muito. A gente sempre viu minha mãe trabalhar muito, meu pai Uhum. trabalhar muito, e sempre foi esse é meu exemplo. Exatamente. Entendeu? Eles me representam. Exatamente. É isso, porque assim, eu sei que eles me ensinaram que nada vai vir fácil. Se eu não me esforçar, se eu não me dedicar, se eu não mostrar, sabe? Então, assim, além da gente, eu sou mulher no mercado, eu tenho que provar que sim, eu sou inteligente, eu consigo. Uhum. Mas, e aí eu tive um subsídio dentro da minha casa que falava, não, você vai realmente conseguir. Você pode. Uhum. Olha aqui, ó, nós somos exemplos Sim. exemplos disso. Então, assim, o exemplo que eu quero pra minha filha, nada contra a Anitta aqui, ó. Não. E se tiver também Não é tem a nenhum pessoa, problema. Não né? é a pessoa. Aprenda a o conviver estilo. com haters. Não é o a estilo de pessoa, vida. não, sabe, nada, entendeu? É. Assim, o meu ponto de vista. Claro. O que eu quero pra minha filha é que ela olhe para a tia dela, para a própria mãe Exemplo dela, próximo, né? A voz. e para os avós, e olhe e fale, não, Meu exemplo é melhor do que isso. esse é meu exemplo. Exatamente. Sabe? Que ela entenda que, assim, que as pessoas, que as mulheres, né, que saem, que acordam muito cedo para levar o sustento para dentro de casa, que elas são exemplo. Exatamente. Você sabe que você esforço, tocou nesse de- assunto, né, da sua criação e dos seus pais, tudo. Eu acho que a minha mãe é a mulher mais forte do planeta. A minha mãe é uma senhora, você conhece, ela tem 1,48 m de altura, pequenininha, já é uma senhora, né, tá com Falando 73 nisso, dona anos. Vilma. Beijo pra senhora, viu? Tá fugindo de mim, né? Mas tudo bem. Mas a minha mãe, ela, quando ela casou com meu pai é militar, então meu pai é militar da antiga, também vem daquela cultura machista, né? Um Então, abraço, seu Hamilton. quando eles casaram, que também é um homem espetacular, né? Mas assim, quando eles casaram, a minha mãe trabalhava fora, né? Porque ela também veio de uma família muito humilde, ela sempre precisou trabalhar. E quando a minha irmã nasceu, ela ainda conseguiu conciliar, ela trabalhava para a época dela. Então assim, ela trabalhava fora, mas tinha minha irmã. Só que quando eu nasci, eu dei muito trabalho para minha mãe, desde quando eu nasci, Ai, né? meu Acho que Deus. até hoje, depois de velha ainda dou. Mas eu tinha muito problema de saúde e tal, e aí minha mãe parou de trabalhar fora. Só que o meu pai, o princípio era assim, elas precisam estudar. Então assim, nós dois não estudamos, mas elas vão estudar. Elas vão estudar. Então meu pai se matava de trabalhar, então ele sempre foi policial, ele saía da polícia e dava plantão não sei aonde, fazia bico. E a minha mãe ajudava muito o meu pai de casa. Então assim, meu pai comprou um bar dentro de um clube, a minha mãe fazia salgadinho para fora. Minha mãe vendia coisa, minha mãe ia receber bebida no mundo machista. Exato. Dentro de um bar. E isso eu tô falando de Dos anos 80, 30 né? anos atrás, Uhum. né? E minha mãe sempre foi muito respeitada. E com aquele tamanho dela e na época dela. Então, assim, porque ela também sempre foi muito
coerente, muito consciente. Ela sempre se deu respeito e eu acho que nunca em um ambiente de bar, que ela ia Sim, receber sim. caminhoneiro que entregava Uhum. vasilhame na época de Sim, cerveja, de Coca-Cola, de refrigerante. E ela recebia os caminhoneiros, e ela punha as bebidas para dentro, e ela ia fazer faxina no bar até chegar a hora do meu pai abrir, e ela fazia os salgados. Então, assim, ela é uma das mulheres que eu acho que representam a mulher brasileira. Então, assim, ela não trabalhava fora diretamente, mas a minha mãe trabalhou a vida inteira de casa, ajudando no orçamento, né, do meu pai, que também trabalhava demais, e para proporcionar o estudo que ela não teve, para fazer a gente entender que a gente precisava estudar e seguir as nossas vidas E chegar onde vocês conquistar. chegaram hoje. E É. por falar... Fazer mais uma Claro, Desculpa. claro, imagina. Eu acredito que atualmente foi instalada uma cultura do fácil. Sim, Isso. perfeitamente. Exatamente. Essa cultura Exato. do fácil faz com que a nossa juventude, estou colocando a juventude porque realmente é o que é mais atingido por essa cultura, de, vamos colocar entre aspas, se prostituir. Né? É isso aí. Conseguir as coisas fácil, Sim. é o meu corpo, é o palavrão. Essa cultura do fácil que está consumindo o próprio modus operandi da A própria internet, tecnologia está traz fazendo a isso. cultura do fácil. São as consequências da facilidade que eu tava falando, né? Meninas, sem palavras para agradecer a vocês. Foi Você ótimo, viu? eu estava super nervosa. Vocês viram como é assim Foi mesmo, muito tá? E vai se soltando. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Fora a nossa relação fora. Eu não tive... Eu pensei em vocês mesmo como dessa forma que está aqui. Né? O Freud fala que o pensamento é o ensaio da ação. Né? Eu pensei exatamente esse bate-papo aqui e aconteceu. Né? E estou muito contente, estamos contentes, agradecendo a vocês por aceitar o convite, porque é de credibilidade. Porque eu posso convidar qualquer pessoa. E a pessoa, não, quem que é? O Ricardo? Não vou. Né? Então eu fico muito contente com isso. E para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem a última palavra nessa câmera aqui para o público que vai assistir a gente. Pode começar, Lidiane. Você tá olhando para cima, você tá buscando, né? Tô pensando aqui, tô tentando ter uma inspiração. Não. Bom, vamos lá. Eu acho que nós, como mulheres, a gente tem... a gente consegue, né, fazer mudanças significativas, porque a gente vê aí que a maioria, né, do que a gente discutiu aqui são mulheres, né, na mídia, ou do bem ou do mal, né? Então eu acho que a gente tem que realmente pensar, né? Pensar no que a gente está fazendo, pensar o que a gente está levando, qual é o nosso propósito? Propósito. Né? Qual é o nosso propósito? O que eu quero, né, levar para as pessoas? O que eu quero levar para o mundo? Então, assim, pensa no propósito, né? Que eu acho que isso vai direcionando o nosso caminho. Perfeito. Isso. E a Cris? Eu acho que... Acompanha o relator. Eu acho que a sociedade está passando por uma grande transformação em todos os sentidos. Eu acho que as mulheres são um papel fundamental nessa construção, né? Sem dúvida. Eu introduzi, né, a minha fala falando disso, eu acho que eu termino falando exatamente nesse sentido. Mas eu acho que eu acho que as mulheres precisam focar no que elas querem, ter aí toda essa base de respeito, de sensatez, de igualdade mesmo com os homens, né? Então, assim, acho que talvez fisicamente nós não somos iguais, mas nós somos seres inteligentes e pensantes com as mesmas capacidades. Então, acho que as pessoas e as mulheres, né, como um todo, precisam se conscientizar disso primeiro. Então, entender que ela não é diferente, que ela não é menos capaz. E da forma correta, né? E da forma correta e trazer isso para dentro dela, né? E aí o que você falou é levar isso para o mundo, que eu acho que E que ela não precisa, né? Que assim, a gente não precisa se expor, se diminuir, de jeito nenhum, se expor, se
sexualizar, se vender de uma forma que não é boa pra gente, né? Porque a gente é tão maior, Tão maior. Uhum. né? Como ser humano, como mulher. E aí, assim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso eu aprendi e eu vou até falar uma coisa que você falou pra mim quando eu era estagiária. Que, tipo, era aquele negócio de, secretária do chefe. Eu te tirei desse limbo. E você uma vez virou pra mim e falou, você não é a secretária. Uhum. Você não tá aqui pra fazer aquilo que ele não quer fazer. Uhum. Você tá aqui, você é técnica. Uhum. Você sabe o que você tá fazendo. Você sabe. Então, assim, a gente sabe. É. A gente tem potencial pra ser o que a gente quiser. Aí dentro da minha limitação de vida, né? Eu falei, vem cá que eu vou te ensinar. Ai, bate no meu. Não, eu bato também. Vou te ensinar a fazer esse documento. Eu falo, pensa numa receita de bolo. Ele primeiro tirou ela de um Tirei do lugar limbo, e depois- colocou ela de novo. Depois eu mandei receita Pensa de lá bolo. na cozinha quando você tá Quando fazendo você tá bolo. fazendo bolo. Pô, nossa, mas ela entendeu, Não, e funcionou. Porque Funcionou, assim, funcionou. Eu sou muito grata por ter trabalhado. Você me ensinou muita coisa. Muito grata pelas pessoas que passaram na minha vida no trabalho, porque assim, cada uma delas me ensinou e me agregou. Eu acho que a profissional que eu sou hoje, e a que eu ainda quero ser, ela foi construída não só pelo meu esforço, não tem só todo pela minha tem todo um dedicação. contexto. Ela veio por cada pedacinho das pessoas que trabalharam comigo e cada coisinha boa que eu trouxe, né? Então, Sim. assim, isso somou no que eu sou hoje. Perfeitamente. Pessoal, estamos encerrando aqui nosso bate-papo, que se a gente deixar, vai Vai embora. até amanhã. Vai embora. Aí o YouTube vai dar bronca na gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Quem sabe podemos fazer um segundo capítulo, né? Legal. Algumas entrevistas estão querendo esse segundo capítulo e provavelmente a de vocês também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela presença e não deixem de seguir a gente no canal A Vida é Freud, façam lá a sua inscrição e até breve. Tchau!